Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Sexo e Destino. Hoje será o capítulo 4. Acomodados, de novo, no aposento próximo, buscava soerguer o ânimo de Neves, positivamente desapontado. Arrojara-se o companheiro ao clima da dignidade ofendida, dando a impressão de que a família encarnada ainda lhe pertencia. Exprobava a conduta do genro, exalçava os merecimentos da filha, aludia ao passado, quando ele próprio vencera lances difíceis na luta sentimental. Desculpava-se. Ouvia-lhe condoídos apontamentos a refletir, de minha parte, quanto à dificuldade com que somos todos nós defrontados para dissipar a ilusão da posse sobre os outros. Não fosse a obrigação de respeitar-lhe os sentimentos, e certo me exorbitaria ali mesmo, em comprida tirada filosófica, recomendando o desprendimento. Contudo, logrei apenas confortá-lo. Não se aflija, desde muito aprendi que para as pessoas desencarnadas, quase sempre as portas do lar se fecham no mundo, quando a morte lhes cerra os olhos. Entretanto, não pude prosseguir. À guisa de duas crianças enlevadas e jubilosas, Nemésio e Marina penetraram a câmara, fugindo claramente à presença da enferma. Guardavam no semblante a expressão de namorados felizes, quando alimentam o clássico enfim sós, trancando-se contentes. Dispus-me instintivamente a sair, mas Neves sustou-me o impulso de retirada, convidando-me aturdido. Fique, fique, não louvo a indiscrição, no entanto. Estou ao lado de minha filha, em sentido direto, simplesmente há alguns dias, e devo saber o que ocorre para ser útil. A esse tempo, Nemésio enlaçara a enfermeira, qual se voltasse de improviso aos arrebatamentos da juventude. Animava-lhe as mãos miúdas e os cabelos sedosos, reportando-se ao futuro. Justificava-se copiando as preocupações de um adolescente interessado em vacinar a escolhida contra o ciúme. Deveriam ser bons para Beatriz, às portas do fim, e agradecer ao destino que os livrava dos aborrecimentos e percalços de um desquite, mesmo amigável. Ouvira o médico, na véspera, informando-se de que a doente não conseguiria viver mais que algumas semanas. E sorria, qual menino travesso, explicando que não admitia a sobrevivência da alma. No entanto, a seu ver, se houvesse vida além da morte, não desejava que a esposa partisse, nutrindo por eles ressentimentos quaisquer. Apaixonado, procurava convencer-se de que se via correspondido, cravando a atenção nos olhos enigmáticos da companheira, a quem se reconhecia inimanizado por intensa atração. Marina retribuía, como quem se deixava querer bem. No entanto, apresentava o fenômeno singular da emoção jungida a ele e ao pensamento voltado ao outro, empenhando-se de todos os meios a encontrar neste outro o incentivo necessário para essa mesma emoção. Nemésio comentava os próprios empeços, sensibilizado. Confessava-lhe devoção inexcedível, não a queria de ânimo inquieto. De futuro, abandonaria os negócios, viveriam felizes na casinha de São Conrado, que transformaria em bangalô confortável, entre o verde do mar e o verde da terra. Mandaria aprestar a reconstrução em estilo novo, a fim de que a moradia os recebesse no momento oportuno, que ela confiasse. Aguardaria apenas a modificação do próprio estado social para conferir-lhe o título de esposa, esposa para sempre. Isso tudo era dito num jogo de manifestações carinhosas, em que a sinceridade prevalecia num lado e o cálculo no outro. Assinalei, porém, estranha ocorrência. Ele e ela comunicavam-se entre si as mais ternas expansões de encantamento recíproco, sem ser dissoluto, e pareciam aderir automaticamente às impressões que esboçávamos, de vez que acompanhávamos os mínimos gestos dos dois, com aguçada observação, prejulgando-lhe os desígnios com o fundo de nossas próprias experiências inferiores já superadas. Semelhantes registros que formulamos
com absoluta imparcialidade, são dignos de nota. Porquanto atento, o qual me achava ao estudo, vimos-nos obrigados a reconhecer que a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes da turvação psíquica de que ambos se viam acometidos. Correntes essas que, partindo de nós na direção deles, como se lhes agravava o apetite sensual. O marido de Beatriz acentuava, em transportes de felicidade juvenil, embora a voz ciciante, o anseio com que lhe aguardava o carinho permanente no refúgio caseiro. De inopinado, porém, a jovem prorrompeu em pranto copioso. O companheiro beijou-lhe a face, aspirando a aliviar-lhe a tensão convulsiva. De nosso lado, entretanto, reparávamos que Marina se fixava cada vez mais no moço, cuja figura se lhe engastava a imaginação. Escabroso, sem dúvida, o conflito de que se verificava possuída, à vista da sinceridade inequívoca de todas as promessas que lhe eram endereçadas. Olvidando os compromissos abraçados perante a esposa que lhe requisitava, naquela hora, mais amplas evidências de fidelidade e ternura, bandeara-se o chefe da casa apaixonadamente para ela, entregando-se-lhe sem reservas. Inteligente bastante para entender quanto se lhe debilitara o raciocínio de homem circunspecto, a menina identificava a fase perigosa da partida infeliz a que se lançara e aturdia-se ali, confundida, entre aflições e remorsos a lhe arpoarem o coração. Compelidos pelas circunstâncias, a penetração dos assuntos em exame, assinalávamos as telas mentais da moça, a se lhe derramarem do íntimo, irradiando-lhe a história. Fizera-se querida pelo maduro genro de Neves, sem dedicar-se-lhe outros sentimentos que não fosse reconhecimento e admiração. Todavia, agora que os acontecimentos lhe impeliam a alma na direção de laços mais profundos, tremia pelas indébitas concessões que lhe havia feito, remoía-lhe no espírito as recônditas reminiscências de sua aventura afetiva, recapitulando todos os sucessos pelos quais havia atraído o protetor experiente aos seus métodos sutis de sedução. Para concluir, assustada, que amava até a loucura aquele rapaz franzino que se lhe destacava no pensamento, através de cativantes apelos da memória. Dentro dela embatia-se guerra terrível de emoções e sensações. Nemésio consolava-a, formulando frases de paternal solicitude. E ao responder-lhe as reiteradas perguntas quanto ao choro intempestível, a jovem adotou largo processo de perfeita dissimulação, invocando problemas domésticos para articular evasivas com que encobria a realidade. Tentando esquivar-se de si mesma, reportou-se às supostas agruras no lar. Salientou exigências maternas, falou em dificuldades financeiras, alegou fantásticas humilhações que colhia no trato da irmã adotiva, mencionou incompreensões do genitor, em rixas constantes nos círculos da família. O interlocutor reconfortou-a, que não se amofinasse, não estaria sós, partilhar-lhe-ia todos os impedimentos e dissabores, fossem quais fossem. Tivesse paciência, o desenlace de Beatriz, indicado para breves dias, ser-lhe-ia um marco fundamental da aventura definitiva. Exprimia-se Nemésio em tom de súplica, e talvez percebendo que apenas a força de palavras não conseguiria subtraí-la aos soluços, arrancou de pasta próxima um livro de cheques, colocando-lhe expressivo concurso amoedado nas mãos que o lenço molhado umedecera. A moça pareceu mais comovida, exibindo no rosto a apreensão de quem se recriminava sem qualquer justificativa de consciência, ao passo que ele a enlaçava afetuoso. No silêncio que sobreveio, voltei-me para Neves, mas não consegui pronunciar palavra. Não obstante, desencarnado, o amigo se me afigurava agora um homem positivamente vulgar da terra, que a revolta azedava. Sobressenho crispado, alterava-se-lhe a feição no desequilíbrio vibratório que precede as grandes crises de violência. Receava-se lhe transfigurasse a calamidade emotiva em agressão, mas sucedeu o imprevisto. As súbitas, venerando o amigo espiritual, penetrou a câmara. Arrebatadora expressão de simpatia marcava-lhe a presença.
Radioso halo circundava-lhe a cabeça. No entanto, não era a luz suave que se lhe extravasar docemente da aura de sabedoria que me impressionava, e sim a substância invisível de amor que lhe emanava da individualidade sublime. Fitei-lhe os olhos, de relance, com a ideia enternecedora de quem revia um companheiro longamente esperado por aflitivas saudades acumuladas no coração. Fluidos calmantes banharam-me todo, qual se fosse visitado no âmago do ser por inexplicáveis radiações de envolvente alegria. Onde teria conhecido, nas trilhas do destino, aquele amigo que se me impôs ao sentimento qual irmão de velhos tempos? Debalde vasculejei a memória naqueles segundos inolvidáveis. Um átimo vi-me recambiado às sensações puras da infância. O emissário que estacara à frente de nós não me fazia retomar simplesmente a segurança que me habituara, quando menino, ante os braços paternos, mas também ao carinho de minha mãe, que nunca se me apartara do pensamento. Ó Deus, em que forja da vida se constituem esses elos da alma? Em que raízes de júbilo e sofrimento, através das reencarnações numerosas de trabalho e esperança, dívidas e resgates, se compõe a seiva divina do amor, que aproxima os seres e lhe transfunde os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca? Levantei meus olhos de novo para o benfeitor, que se avizinhava, e fui compelida a sofrear a própria emotividade, a fim de não retê-lo instintivamente em arremessos de regozijo. Erguemo-nos de chofre. Após cumprimentá-lo, disse Neves, então desanuviado, a apresentar-me quase sorrindo. André, abrace o irmão Félix. Adiantou-se, porém, o recém-chegado, ofertando-me um abraço e proferindo saudação calorosa, com evidente propósito de frustrar quaisquer elogios do nascedouro. Grande contentamento de vê-lo, disse, benevolente. Deus o abençoe, meu amigo. A comoção, entretanto, imobilizava-me. Não logrei arrancar do coração à boca as expressões com que anelava pintar o meu enlevo, mas osculei-lhe a destra com simplicidade de uma criança, rogando-lhe mentalmente receber as lágrimas que me caíam da alma por mudo agradecimento. Ocorreu em seguida algo inusitado. Nemésio e Marina transferiram-se de repente a novo campo de espírito. Confirmei a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça e a revolta que dominava Neves até então haviam funcionado ali por estímulo ao magnetismo animal a que se ajustavam os dois enamorados. Nós estudamos isso antes, lembram, nos livros anteriores? Que nem de leve desconfiavam da minuciosa observação a que se viam sujeitos, porquanto bastou que o irmão Félix lhes dirigisse compassível olhar para que se modificassem incontinente. Então, as vibrações se misturam e crescem ou se refazem conforme a maior carga magnética entre as pessoas envolvidas na situação. A visão de Beatriz enferma cortou-lhe o espaço mental, a feição de um raio. Esmoeceram-lhes os estos de paixão. Assemelhavam-se ambos a um par de crianças, atraídas uma para a outra, cujo pensamento se transfigura de improviso ante a presença materna. E não era só isso. Não podia auscultar o mundo íntimo de Neves, contudo, de minha parte, súbita compreensão me inundou a alma. E se eu estivesse no lugar de Nemésio, estaria agindo melhor? Silenciosas indagações se me incrustaram na consciência, impelindo-me o espírito a raciocinar em nível mais alto. Fitei o atribulado chefe da casa, possuído de novos sentimentos, percebendo nele um verdadeiro irmão que me cabia entender e respeitar. Embora confessando a mim mesmo, com indisfarçável remorso, a impropriedade da atitude que assumira momentos antes, prossegui estudando a metamorfose espiritual que se processava. Então, na presença apenas de André e Nemésio, a dupla absorveu a ira, a inconformação de Nemésio e também baixou o padrão. Com a chegada de Félix, o padrão da sala ergueu-se. Então, eles arrefeceram os impulsos animais que estavam envolvidos. Marina passou a revelar benéfica reação, como se estivesse admiravelmente conduzida
em ocorrência mediúnica de antemão preparada. Recompôs-se do ponto de vista emotivo, patenteando integral desinteresse por qualquer forma de entretenimento físico, e falou com delicadeza da necessidade de voltar aos cuidados que a doente exigia. Nemésio, a refletir-lhe a renovada posição interior, não ofereceu qualquer embargo, acomodando-se em poltrona próxima, enquanto a jovem se retirava tranquila. Reparei que Neves ansiava conversar, desabafar-se. No entanto, o benfeitor, que nos granjeara o coração, apontou o esposo de Dona Beatriz e convidou: meus amigos, nosso Nemésio está seriamente enfermo, sem que ainda o saiba. Ignoro se lhe anotaram a deficiência orgânica. Procuremos socorrê-lo. Vejam só. Vamos a essas observações. Sempre somos defrontados com o problema ilusão da posse sobre os outros. Essa falta nos leva a dramas que poderiam ser evitados. Entre os mais graves, os crimes passionais. Os mais leves são os sofrimentos desnecessários. Não é verdade? Então, nós que conhecemos as vidas sucessivas, sabemos que hoje somos pais e filhos. Amanhã podemos renascer como irmãos, como casais, como amigos, como sogro e sogra. As fórmulas de relacionamento humano são das mais variadas. Então devemos nos ver a todos como irmãos, aceitar a independência que cada um de nós tem de sentir, de amar outras pessoas, de relacionarem-se com outras pessoas. Sim, eu entendo que é difícil, mas essa é a nossa tarefa a ser atingida, o amor fraterno universal. 2. São nos momentos desafiantes que revelamos nosso nível de elevação. Por isso é tão importante o estágio feito durante os dias encarnados, oportunidade de revelar nossa verdadeira natureza. É muito fácil ser equilibrado, longe dos desafios de qualquer natureza. Não obstante, desencarnado, o amigo se me afigurava agora um homem positivamente vulgar, da terra, que a revolta azedava, sobressenho, crispado, alterava-lhe a feição do desequilíbrio vibratório que precede as grandes crises de violência. Lembro mais uma vez que as frases em amarelo são destaques do original. E comento, Neves, que conhecia a forma de ser no plano espiritual, recaía nos mesmos erros dos que ainda estão na carne. André já havia intuído que os pensamentos dele e de Neves estavam influenciando o casal, baixando o padrão vibratório deles. Agora, com a presença de Félix, tem a confirmação, pois o casal mudou de postura com a chegada de mais elevado espírito. Confirmei a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça e a revolta que dominava Neves até então haviam funcionado ali por estímulos ao magnetismo animal a que se ajustavam os dois enamorados. Temos aqui mais uma informação que nos faz mais responsáveis a respeito de nossos pensamentos. E mais, devemos sempre avaliar o que pensamos, questionando se são nossos pensamentos ou influências externas. O que não nos livra da responsabilidade quanto às consequências de nossos pensamentos e atitudes, pois atraímos o que formamos, o que formos, o que pensamos. Como são os locais que frequentamos? Como estamos influenciando as pessoas ao nosso redor? Se descobrirmos quem somos, poderemos nos corrigir em tempo. Não é verdade? Assim como observar as pessoas a quem amamos. Não somos perfeitos, nem nós, nem eles. E devemos entender como somos na realidade, tanto nós como as pessoas que amamos. E ver como todos nos comportamos, as influências que recebemos e as influências que projetamos nos outros. Ficamos aqui com mais esse capítulo, deixo as formas de fazer contato comigo, porque eu espero que vocês me ajudem no entendimento dessas lições. Aguardo a todos. Um abraço, até o próximo capítulo.